o pastor Roberval, não sei onde está o pastor saiu, a coordenadora Patrícia, o professor Avelini, que me deixou um pouquinho constrangido. Eu acho que eu vou sumir daqui, né? Acho que eu não vou falar nada. Não, é assim, especialmente essa semana, eu estou terminando de pagar o meu crédito educativo. Tá? Então, depois de amanhã, finda mais ou menos 12 anos de pagamento de um crédito educativo. Quando eu comecei a estudar, fazer a faculdade, muitos diziam, talvez como uma situação de vocês, de alguns de vocês, que esse sonho não seria possível, correto? Que lugar, a faculdade não é espaço para quem é pobre ou para quem é negro, a faculdade não é espaço, digamos, uma condição social não muito privilegiada. Né? Enfim, tive momentos bem difíceis na faculdade, consegui fazer grupos de pesquisa na URGS, ainda na faculdade. Lembro-me até hoje que ir na URGS parecia uma coisa estranha. Ainda que tivesse feito matemática na URGS, a faculdade, no caso, foi muito desgastante, matemática, mas o curso, né, o meu curso, no qual eu me tornei advogado, o ambiente na URGS é um ambiente muito difícil, né, para grupos de estudos, grupos de pesquisa. Depois, né, eu tive a sorte de conhecer o professor, por isso que a importância do professor dentro da faculdade. Né? O professor não é só quem ensina, o professor não é só aquele que ensina, ou a professora não é só aquela que ensina. Né? Cabe a nós, professores, de alguma forma, encaminhar vocês. Tá? A educação mudou a minha vida e cabe ao professor fazer de tudo que esteja ao seu alcance para mudar a vida de vocês. Tá? Vocês estão aqui num custo de disponibilidade. Significa o quê? Significa que vocês não estão disponíveis para a família de vocês, não estão disponíveis para outras atividades, para estar aqui, assistindo uma aula, né? Depois de muitos trabalhos, quer dizer, depois de um longo dia de trabalho, ter que vir para uma faculdade, tem que valer a pena. Tá? Então, a importância que tem professor, que tem a professora na vida. No meu caso, eu tive um professor, que foi o professor Barzotto, que conhece muito bem. Né? O professor Barzotto me encaminhou para o mestrado na URGS, depois me encaminhou para fazer o doutorado na URGS, enfim, livro, artigos, tudo isso com muito empenho, né? Persistência, determinação. Não é fácil, né? Especialmente quem é de uma condição social menos privilegiada, porque vocês vão escutar muitas vezes que não vale a pena, que não tem, que isso e aquilo. Né? Supondo, é difícil conseguir, mas vale muito a pena. Então hoje eu me encontro aqui, eu vi uma condição econômica muito boa, né? Em razão do esforço, do estudo, da educação, do investimento feito em educação. Eu acho que a melhor coisa que tem na vida é o investimento feito em educação. Né? A gente perde apartamento, perde carro, eu já perdi carro, eu já perdi apartamento, eu já perdi terreno, eu só não perdi a educação, correto? Porque é o melhor investimento. Eu tenho assim, absoluta certeza. Estando na última semana, no último mês de pagar meu crédito educativo, são R$1.400. R$1.400 é a última parcela essa semana. Curiosamente, deu a coincidência de ser nessa palestra. E eu digo para vocês, eu teria feito novamente esse financiamento, teria investido novamente, porque valeu muito a pena. O que eu ganho hoje é suficiente assim, para pagar este valor e não me fazer falta. Tá? É um grande investimento. Então, agradecer as palavras do professor Avelini, tá? Dizer mais uma vez, tá? Que a educação mudou a minha vida. E mais um recado, especialmente para aqueles que estão começando, não deixe que ninguém apague a luz de vocês, correto? Ninguém. Pode ser a pessoa mais próxima, mas não pode deixar que apague a luz de vocês, correto? Ah, mas o fulano é burro, a fulano não tem condições. Não deixe que apague a luz de vocês. Tá? Esse é o recado que eu dou para os meus alunos, de modo que muitas vezes a gente está desanimado, muitas vezes eu tive situações nas quais
Eu não tinha passagem de ônibus, eu não tinha o que pagar para o lanche, como pagar a janta, até mesmo atrasei a faculdade, não devia ter falado isso, né, reitor? Até mesmo atrasei as prestações da faculdade, mas é isso, a gente não pode deixar que ninguém apague a nossa luz, correto? De modo que a gente tem que manter firme. Meu pai sempre me ensinou uma coisa básica, né? Manter-se firme nas dificuldades. Um homem de pescador em Rio Grande, né? Da colônia Z1 em Rio Grande. Na época nós não tínhamos o seguro-desemprego para pescador, na década de 80, e o velho se mantinha ainda com uma angina, né? Uma angina é uma dor no peito muito terrível, e ele se mantinha trabalhando das 6 da manhã à meia-noite. Sempre firme, sempre firme. Aliás, né, um recado para quem é pai, a melhor coisa para o filho é o exemplo. O resto é conversa fiel, correto? E a minha mãe, como empregada doméstica, sempre se manteve firme, correto? Tudo isso para dizer para vocês como a nossa vida ela se dá e como a gente pode mudar essa vida. Eu sempre costumo dizer, não tem desculpas, correto? Ainda que hoje eu esteja lutando por mais igualdade na sociedade, é importante que se diga, existe um lado do coletivo, uma parte do coletivo, e aí nós nos movimentamos politicamente, mas existe um outro lado que é a parte do indivíduo, correto? Cabe a nós, por outro lado, né, dar esse pontapé e lutar para que todos, então, tenham acesso a esses bens escassos da comunidade política, como diz o John Rawls, né, que são os bens escassos da nossa comunidade política. Bom, eu não sei se já começa, posso começar? Nosso tema hoje, de alguma forma, é sobre o que tem, digamos assim, inquietado a nossa sociedade. É sobre preconceito, discriminação, racismo. O que é preconceito? Né? O que é preconceito? Preconceito todos nós temos, correto? Eu entro numa loja que vende livros, eu tenho preconceito com alguns livros, correto? Eu não vou comprar tal livro, eu não vou comprar tal autor, correto? Então é normal que tenhamos preconceito, o pré-conceito acerca de alguma coisa. O que não é normal, né, é que tenhamos o que? Discriminação. A partir desse preconceito começar a discriminar, correto? Então aqui um conceito básico, tá? Preconceito é aquilo que se tem antes, até que se descubra algo sobre aquilo que nós possamos ter preconceito, e discriminar, correto? É tomar uma decisão, aí entra a intenção, né? Tomar uma decisão de pôr de lado. O que isso tem de importante na questão racial? Na questão racial tem importância porque se eu vou numa comunidade colônia aqui no norte do estado, é normal que as pessoas, de alguma forma, as pessoas vão me olhar se lá é uma região só de alemães, correto? Ou uma região só de italianos. É normal que eles me olhem, enfim, coisa e tal. Faz parte. O que não é normal? O que não é normal é a discriminação. Que eu seja tratado de uma forma não isonômica, correto? Que eu não seja tratado como justiça. Na tradição ocidental, lembra? Vocês estão lembrados, né? O professor da filosofia aqui. Na tradição ocidental, justiça significa duas coisas, né? Duas coisas. Oizon, ser tratado como igual, significa ser tratado com justiça, correto? Ser tratado como igual significa ser tratado com justiça. Por outro lado, justiça significa o quê? Ser tratado com o nomimon, que vem de nomos. Então, duas formas de ser tratado como justiça: de acordo com a lei, pelo nomos, e de acordo com o Izon, ser tratado como igual. Né? Essas são as duas noções fundamentais de justiça no Ocidente. Eu não sei se alguém assistiu aquele caso, Little Rock, né? Se escreve Little Rock, né? A capital do Arkansas, né? No qual, em 1957, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou, né, que as escolas segregadas aceitassem 9 alunos brancos, 9 alunos negros, né? Onde uma menina negra foi colocada praticamente à força dentro de uma escola de brancos, correto? Aqui é o que? Aqui é a discriminação que até aquela época, até 1957, a Suprema Corte aceitava.
correto? Separados mais iguais, né, professor? Tá? O que a gente vê neste caso aqui? Se vê o caso típico, até 1957, de discriminação. Espaços nos quais a participação do negro e da negra, né, não se dá. Tá? Isso que é importante. E por outro lado, tá, gente, o que é o racismo? Eu tenho preconceito que todos nós temos uma discriminação pela qual é uma intenção que se tem de discriminar. O que é o racismo? O racismo existe em nossa Constituição desde 1988. Vejam bem, desde 1968 nós temos a criminalização do racismo. No artigo 5º lá da Constituição, inciso 42, correto? Nós tivemos vamos dizer assim, nós tivemos a efetivação desse inciso 42 através de uma lei, a famosa Lei KO, a Lei 7.716 de 1989. Eu tive a honra de debater com o autor dessa lei, do projeto de lei, tá? Que se chama KO por causa do nome, né? Carlos Alberto de Oliveira. Tá? E esta lei, ela nos diz quais são os casos, as hipóteses de racismo. Alguém que pertence a uma determinada religião, em razão dessa religião, ela é impedida de entrar em algum espaço privado ou espaço público, está sofrendo racismo. Supondo que caia na prova de vocês, correto? Alguém de determinada religião é impedido ou impedida de participar de determinada atividade no espaço privado, de almoçar, de jantar, correto? Alguém que seja de determinado país, que esteja de passagem pelo Brasil, é impedido de jantar, é impedido de tomar café, é impedido de acessar um hotel, correto? Está sofrendo racismo, correto? Alguém que por sua cor, né, ou por sua raça, seja impedido de ter um trabalho, um emprego, ou mesmo entre dentro do supermercado e passe a ser perseguido constantemente, é uma hipótese de racismo, correto? Então vocês conseguem ver bem aqui as noções que nós temos de que preconceito, aquilo pelo qual todos nós temos, discriminação, uma intenção de apartar, e o racismo, que é essa noção de que eu seja melhor que o professor Aveline por pertencer a uma religião, por pertencer a um origem nacional ou por pertencer a uma raça em hipótese. Tá? Então, 3 pontos que eu vejo muitas vezes uma confusão nas discussões que se há no Facebook, nas redes sociais, né? Você é preconceituoso. Todos nós podemos ser preconceituosos, correto? Você age com discriminação. Bom, aí nós temos que saber que tipo de discriminação. Se é uma discriminação negativa ou se é uma discriminação positiva. Tá? O que não é admissível são os casos, são as hipóteses de racismo. Tá bom? O segundo ponto, que talvez seja cobrado de vocês, é acerca do papel que teve a lei na questão do combate ao racismo, tá? Ou mesmo na questão do combate à discriminação racial. No Brasil, vocês sabem muito bem, eu já discuti isso em outra palestra com vocês, o nosso ordenamento, né, conforme o Bobbio, né, tem um autor chamado Norberto Bobbio, e ele diz o seguinte: o que é um ordenamento normativo? É um conjunto de normas, né? A grosso modo é um conjunto de normas. O que é um conjunto de normas? Qual é a finalidade das normas? Segundo Tomás de Aquino, a finalidade das normas é levar ordem à comunidade política. Né? Eu crio uma norma, eu crio um código de trânsito para levar ordem à comunidade política. Aí nós temos lá a Lei 9.513, de 23 de setembro de 1997, a Lei CTP, cuida do nosso trânsito. Então se cria uma lei para cuidar, para levar ordem à comunidade política. Vejam bem, o nosso ordenamento em nosso país começou basicamente em que dia? 25 de março de 1824, correto? A nossa primeira Constituição é de 25 de março de 1824. Constituição que silenciou gravemente sobre a questão, né, do trabalho no Brasil. Vocês que tiveram provavelmente estudado sobre direito civil, propriedade, aqui são todos os cursos do nosso curso ou outros cursos? Então, bem basicamente, tá? O que se tratava essa propriedade? A propriedade, ela pode ser um bem imóvel
ela pode ser um bem móvel ou ela pode ser um bem semovente. E o Brasil, através do seu ordenamento, através da sua Constituição, o que fez o Brasil? Determinou que neste país indígenas, e especialmente negros e negras, fossem tratados como propriedade. Até trouxe um livro para vocês, esse livro da Angela Davis, um livro bem importante, ela discutindo a escravidão no sul dos Estados Unidos, né? Vocês sabem muito bem que a escravidão no sul dos Estados Unidos se dava especialmente no modelo escravista, bem ao sul dos Estados Unidos, né? O norte acabou com a escravidão por volta de 1807 e o sul dos Estados Unidos acabou a escravidão por volta de 1865, correto? O Brasil manteve a escravidão até 1884, 1888, né? Nós já tivemos uma província que terminou antes, 1884, correto? Então, o que estava por trás disso aqui? A Davis traz isso. O que a Davis diz? O negro e a negra nada mais é do que uma propriedade. Então, se cair na prova de vocês, o Brasil é marcadamente racista? Sim, legalmente sim. Do ponto de vista antropológico, não, professor, sou casado com branco, sou casado com negro. Respeito a opinião, respeito essa avaliação. Mas do ponto de vista legal, submeter uma população à condição de propriedade, à condição de bem semovente, é, de certa forma, tá, uma demonstração gritante, digamos, né, de como o Estado, ou o Brasil, né, tratou parcela da sua população. Então nós tivemos essa Constituição de 25 de março de 1824, então logo depois tivemos o nosso Código Criminal, que trouxe também previsões, né, ou prescrições acerca de como tratar essa população, que na verdade tratada como propriedade. Depois tivemos uma importante lei, a Lei Feijó, né, que eu já comentei com vocês aqui, né, professor, numa ocasião, né, a Lei Feijó, na qual proibia que os negros e negras que entrassem nesse país fossem tratados como escravos. Lei que nunca foi respeitada, né? Para quem teve aula comigo já sabe, né? Uma lei ela tem eficácia, uma lei ela tem validade e uma lei ela tem existência. Nós não tivemos eficácia no caso dessa, não tivemos, perdão, efetividade desta lei, tá? Junto com isso, nós tivemos passagens, aí depois de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, eu só estou dizendo as constituições para ir mais rápido, conforme o professor me pediu, a emenda constitucional 1, o ato institucional de 15 de dezembro de 1968, todos os documentos constitucionais, né, que de alguma forma negavam o quê? Negavam o racismo neste país, negavam o combate à discriminação, negavam o combate à desigualdade social neste país. Tá? Logo, este é o segundo ponto que eu trato com vocês. O racismo existiu do ponto de vista legal, porque ao submeter uma população a uma condição de propriedade, é uma demonstração gritante de que aqui nós tivemos o que no caso? Uma quebra da isonomia. Alguns falam assim em sala de aula para mim, professor, nós temos que respeitar as leis. Ponto 3, então. Nós temos que respeitar as leis. As leis, elas são avaliadas de 3 formas, né, professor? Elas são avaliadas pela sua validade, ou seja, significa avaliar se a lei passou pelo devido processo legislativo, ou seja, ela é válida porque está de acordo com a Constituição, está de acordo com uma lei que esteja acima. Beleza. Por outro lado, uma lei é avaliada pela sua eficácia. Significa o quê? Ela tem condições de ser seguida. Mas o mais importante, uma lei, ela é avaliada se ela é justa. E eu escuto às vezes meus alunos, mas professor, não é crime combater uma lei? Se fosse crime combater uma lei, nós não teríamos lutado contra a escravidão. Tá? Eu gosto muito de um autor que se chama Henri David Thoreau, tem uma obra que se chama Da Desobediência Civil, às vezes a tradução é essa, e A Desobediência Civil. Nós temos 2 traduções, Da Desobediência Civil e A Desobediência Civil. O que diz o autor? Diante de uma lei injusta, nossa consciência ela tem que se colocar com toda energia. Então, ponto 3, tá? Toda vez que há uma lei injusta, e foi o caso da lei que aqui se estabeleceu através das ordenações, a escravidão, se fez o quê? Se fez importante a resistência, a legislação que mantinha, a escravidão neste país, tá?
Pessoal, vocês podem sentar aqui na frente, quem está de pé, por gentileza. Tá? Pode sentar aqui na frente, por gentileza. Ponto 4, tá? Um ponto 4 para possamos adiantar, não ficar uma coisa chata, que a sua vida já me deixou constrangido. Ponto 4, por que das ações afirmativas, tá? Eu sei que é uma discussão que não causa muito agrado, às vezes o pessoal fica bem bravo, às vezes diz assim, professor, todo mundo é igual, e a gente discutiu aqui, não discutiu, só o professor está falando, todo mundo é igual, mas eu acabei de falar para vocês, o Estado não tratou com igualdade, não tratou com isono. Então, ponto 4, das ações afirmativas. Por que das ações afirmativas? O que são ações afirmativas? Nada mais são que políticas públicas e privadas voltadas ao combate da desigualdade. Seja desigualdade social, seja uma desigualdade por questão racial ou étnica. Então hoje nós temos nas universidades, especialmente as federais, o quê? Uma lei de cotas raciais, né? Tem mudado o perfil dos alunos dentro das nossas universidades. Por outro lado, nós temos uma lei de cotas nos concursos, uma lei bastante discutida, bastante polêmica, que aos poucos está mudando o perfil, digamos, do pessoal que trabalha na administração, né? O famoso agente público, né? Aquele que presta serviços à administração. São duas leis polêmicas, talvez caia na prova de vocês, né? Posso ser que caia. Qual é o objetivo desta lei? Especialmente combater a desigualdade social com matiz racial, correto? Então o recorte aqui é racial. Ponto 5. Hoje, nessa semana passada, saiu um levantamento do IPEA acerca da violência no país. E mais uma vez se demonstrou, através desse levantamento, que quase 70%, né, do que morrem por homicídio no país trata-se da população negra. Aqui o IBGE faz aquela distinção, o IPEA segue, negro é preto e pardo, né? Também há discussão polêmica acerca desse ponto. Mas se cair 70% hoje da população que é acometida pelo homicídio, 70% da população negra. Tá? Um outro aspecto que tem chamado a atenção é o que diz respeito ao tratamento da mulher negra. Por aqui eu termino para a gente abrir a discussão, tá? E o que diz respeito da mulher negra no mercado de trabalho, tá? Estudos do DIEESE, semana retrasada eu escrevi um artigo para a ZH sobre esse ponto. Segundo estudos do DIEESE, a mulher negra no mercado de trabalho é a que ganha menos. Então, pela ordem, homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra. Eu já escrevi 3 vezes. Eu escrevi uma vez para o Jornal do Brasil, escrevi a semana retrasada para a ZH e escrevi outra vez para a Folha de São Paulo. Nas 3 vezes eu defendo que as ações afirmativas neste país tenham que ter um cuidado com a situação da mulher negra neste país. Tá? Por quê? Porque há, de certa forma, né, uma estética normativa, né, muito em razão do nosso tradicional machismo, né? Então, a mulher branca e a mulher negra são objetos desse machismo, objetificados nessa narrativa machista. Há no mercado de trabalho, especialmente na iniciativa privada, um perfil de quem deva ser aceito em muitas vezes desses espaços de trabalho. Eu mesmo dou aula numa faculdade, eu sou o único professor negro. Há uma única professora negra que dá aula na matemática. Isso demonstra o quê? Demonstra que, de certa forma, o mercado de trabalho, ele discrimina, correto? Nós não podemos dizer se ele é racista, mas ele discrimina. Porque hoje há pessoas em condições de assumir esses postos, há negros e negras com mestrado, há negras e negras com doutorado, e que, portanto, infelizmente, não são contratados. Mas, especialmente, o caso das mulheres negras é mais delicado ainda, correto? Além de ser negra, é mulher. Correto? Então, assim, para terminar, então, eu gostaria de, se cair deste ponto, né? Então, eu gostaria de lembrar para vocês que tem pesquisa do DIEESE, eu posso passar por e-mail para vocês, acerca dessa situação muito calamitosa, correto? Enfim, gostaria de mais uma vez dizer para vocês, assim como a fala do reitor,
anterior, do nosso reitor Marcos, que a universidade, um centro como este, que é um centro tão importante, é um espaço de oportunidade, tá? O senhor disse tão bem, né? É um espaço que muda as nossas vidas, correto? Muito obrigado pelo convite, professor Ricardo Avelin. Fico à disposição de vocês, tá? O professor Avelin me deixou um pouco encabulado. Eu pretendia me soltar um pouco mais, mas com os elogios do professor fiquei um pouco encabulado. Mas eu agradeço desde já as suas palavras, tá? Elogio muito merecido, professor. Obrigado. Brilhantasse a nossa noite com a tua proficiência de forma sucinta, trazendo um conhecimento profundo. Eu queria pedir licença também para fazer a primeira pergunta. O professor Lúcio me avisou anteriormente, talvez ele tenha que sair um pouco antes em função de uma outra agenda, né? Que na verdade não foi fácil trazê-lo também hoje aqui, tivemos que trabalhar o dia para conseguir a disponibilidade do professor. Nesse último domingo teve uma matéria no Fantástico que dava conta da história de um rapaz que foi aprovado no concurso nas cotas raciais. E o fato é que havia uma espécie de fraude por parte dele, uma forma de fraude. Ele, na verdade, ele usou alguns mecanismos, ele pintou a pele aparentemente, né? Está sendo acusado pelo Ministério Público, ele está respondendo o processo. Por enquanto não quer dizer assim, quem viu a matéria ele já está condenado, né? Porque aquilo, da forma como é trazido, mas juridicamente ele por enquanto figura como acusado, ele responde a um processo, por isso ele teria pintado o rosto e o corpo, e aí trouxeram algumas pessoas para falar sobre isso, né? E se discutia se deveria, eu queria ouvir a sua opinião, né? Eles discutiam se deveria haver uma comissão para avaliar presencialmente o que deve ser levado em consideração para se identificar, porque a pessoa pode ser descendente, né? Pode ter alguns traços, mas como que a gente encontra, né? E tem toda a discussão do fenótipo, e até que ponto e como é que é a sua visão sobre esse assunto, professor, por favor? Esses são aqueles pontos delicados de uma lei, tá? Diferentemente, vamos supor, né, nos Estados Unidos, em razão da tese da última gota, né, nos Estados Unidos, se você tem um avô, uma avó negra, você é negro, correto? Alguns têm falado em duas raças, né? Até nos censos americanos sai que eu poderia me afirmar birracial, correto? Então, os Estados Unidos eles têm, vamos dizer assim, são mais sofisticados, né? O modelo lá nos Estados Unidos é um modelo que valoriza muito a ancestralidade no sentido de negação do ser branco. Então, você não é branco se tiver um avô negro, no caso, né? Uma avó negra, no caso. Nós temos aqui no Brasil já essa questão que se deu, especialmente no final do século XIX, que foi a política de branqueamento do país, né? Que o Brasil, vocês sabem muito bem, através do excedente econômico produzido pelo braço do negro escravizado, subsidiou a vinda de imigrantes para este país. Há três motivos para a vinda dos imigrantes para este país. Uma, eu realmente concordo, né, que seja o quê? Seja a recuperação da relação de trabalho, das relações de trabalho. Isso foi uma discussão que se fez no parlamento. Joaquim Nabuco traz muito bem essa discussão. Por que se trouxe italiano e alemão para cá? Se trouxe italiano e alemão para cá para que se modificasse as relações de trabalho. Né? Por que não se trouxe o chinês à época que eles chamavam de chines? Né? Por que não se trouxe os chineses à época? Porque as relações de trabalho que se tinha entre os chineses repetia muitas relações de trabalho que se tinha com os negros e os portugueses aqui. Tá? Então, às vezes, faz essa discussão e o pessoal não fala essa parte que é importante que se fale. Então, foi importante a imigração, foi importante a vinda de italianos, de alemães para o Brasil, para recuperar essa dignidade do trabalho. Por outro lado, o processo de branqueamento também trouxe essa noção de que ser branco, né, seria algo muito positivo e ser negro algo muito negativo. Nós temos um quadro muito famoso de um espanhol, Modesto Locos. Não sei se alguém já viu a pintura do Modesto Locos. O nome da pintura se chama Filhos de Cã. Aí tem uma senhora idosa, negra, e tem a filha dela, já não é tão preta, e o marido dessa filha é um jovem branco,
E ela está assim, ela agradecendo a Deus porque a filha dela, isso é uma imagem do final do século XIX e do século XX, agradecendo a Deus que a filha dela casou com um branco, correto? Então o que eu estou tentando dizer para vocês? Que no Brasil nunca foi negócio ser negro, né? Nunca foi, vamos dizer assim, uma perspectiva positiva. Por que se passou a ser um grande negócio para alguns? Exatamente com as cotas, entendeu? Infelizmente, a gente tem que admitir, tá? Há muita gente oportunista, correto? Que quando o IBGE chegava e perguntava qual é o seu grupo étnico, sou branco, tá entendendo? E ele mesmo negava a existência de vô, avó, tio ou tia negra, ou negro, correto? No entanto, o que aconteceu neste país, né? Infelizmente, né? Ou felizmente para alguns, é que teve uma noção de tipo assim, pô, tá bom, vai ser negro, então vou apostar nisso. A fraude, de alguma forma, não é novidade nos concursos. Para quem não sabe, né, eu dou aula em cursinho, às vezes sou convidado, e a fraude é muito comum neste país. Então, digamos assim, do ponto de vista do fenômeno da fraude, é normal. O concurso sempre tem fraude. Por outro lado, essa tentativa de se passar como negro para passar nas cotas, na minha avaliação, é uma questão de oportunismo e tu disse bem, quer dizer, há uma legislação que optou pela palavra afrodescendente, mas as duas principais legislações do país optaram pelo termo negro, porque o afrodescendente poderia levar à discussão judicial, mas eu sou afrodescendente, é assim que diz na lei. O que a lei fez? Negros, compreende? Para evitar a discussão de fundo, né? Que poderia levar, ao fim e ao cabo, né, digamos assim, a destruição do telos da lei. Né? O que é o telos? A finalidade da lei, correto? Qual é o telos da lei? Né? Aumentar a representatividade dentro das instituições. A representatividade de quem? Indígenas e negros, correto? Por quê, gente? Mas não é só para aumentar o bolso do professor Lúcio. O professor Lúcio é um cotista e vai comprar seu carrinho. Não, é para exatamente que as instituições cumprem uma função que é muito importante. Respeito à diversidade. Tá? Aliás, o livro que eu estou escrevendo, que está saindo no mês que vem, é exatamente sobre esse ponto. É a ética da proteção da diversidade humana. Na minha avaliação, todas as instituições, sejam privadas, sejam públicas, têm que ter um compromisso com a ética da proteção da diversidade humana. Sem o qual a gente não vai ter uma democracia. Dentro de pouco tempo nós vamos perder essa incipiente democracia, se nós não tivermos um investimento forte no fortalecimento do respeito à diversidade. Né? Não é possível como um país como o nosso, em boa parte feita por imigrantes, quer dizer, se desrespeite um imigrante aqui no parlamento, se desrespeite um imigrante aqui na capital. Não é possível com um país como o nosso, feita por imigrantes, correto? Que não se respeite uma colônia de imigrantes aqui na nossa capital. Que não é admissível que uma faculdade, digamos, seja Dom Bosco, seja aqui, seja a URGS, não faça todo o tempo um congresso de sensibilização,